Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rio de Verdade, conversando hoje com o Giovanni Giuseppe, ele que é o superintendente do Patrimônio da União aqui na Paraíba, está dando uma aula sobre a atuação da SPU aqui no estado. Doutor Giovanni, vamos para as praias agora, PEC das praias, tem privatização ou não? Explica para a gente de direito como é que esse projeto ali assusta ou não, pode assustar ou não nós, usuários das praias brasileiras. Em primeiro lugar, dizer, Luiz, que as praias brasileiras são a única fonte de lazer para 90% das populações metropolitanas, tá? Então a gente está tratando de um patrimônio de muito uso social, que merece uma atenção muito especial e a gente tem dado essa atenção. A PEC 03/2019, que trata das praias, né? A PEC das praias, que foi alvo de polêmica com a atriz Luana Piovani, com o jogador Neymar, tudo. A PEC das praias, ela quer transferir os terrenos da União para estados e municípios e vender outros terrenos para os proprietários. Privados, particulares. Para os privados. É. Não é uma transferência e o fim do Instituto Terreno de Marinha, por si só. Só que a venda, Luiz, aí eu chamo a atenção. Eu vejo pouco esse debate a nível nacional. Certo. Ninguém está se antenando para isso. O processo de venda de um imóvel da União é extremamente burocrático. Passa pela necessidade de realização de uma avaliação a mais complexa possível. Imagina vender 19 mil imóveis e ter que avaliar um por um a chamada avaliação completa imobiliária. E outra coisa, saber se os proprietários eles têm interesse em comprar esses bens. Então, assim, o processo de alteração normativa, de revisão normativa, ele é salutar nas democracias. Ele é muito salutar. A iniciativa de revisar a legislação, principalmente da SPU, que são legislações até antigas, é boa. A ideia é muito boa de revisar. Mas eu acho que o texto, ele carece de algumas complementações, algum aprofundamento. Porque o risco estaria exatamente na aquisição por parte de um particular, que se quiser abrir ali um resort, um hotel, e, de certa forma, garantir que aquele trecho da praia seja de uso privativo dos seus hóspedes, ele poderia fazer, teoricamente. Aí onde é que estaria a dificuldade de você ser interrompido no seu uso completo das praias? Eu vou te dar um exemplo, né? Não vou citar nome de cidade, mas pega uma cidade pequena e chega um grande grupo resort desse. Ele vai comprar a praia. Isso é sem sombra de dúvidas. Como é que uma administração municipal pequena vai fazer frente a um grande empreendimento? Então a gente está ferindo frontalmente o direito ao livre acesso ao maior bem de lazer do povo brasileiro, que são as nossas praias, né? Então, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista turístico, do ponto de vista social, as praias, eu poderia dizer que as praias são uma cláusula pétrea de acesso universal no Brasil. Então, assim, a PEC, volto a dizer, a iniciativa é boa de revisão, acho que tem pontos que podem ser melhorados na legislação, mas da maneira como ela está escrita, da maneira como ela vem sendo apresentada, ela não está sendo assim, do ponto de vista de visão, ela não está sendo do ponto de vista assim, de revisão normativa. Ela está acabando com o poder federal sobre uma área tão importante, né? E é justamente o poder federal que me faz ter força para chegar e dizer, você está ocupando irregularmente uma área, você está privando o acesso a uma praia, então a gente precisa mexer com isso, você não pode fazer isso, né? Então é mais ou menos desse modo. Pegando exatamente esse gancho aí, eu lhe pergunto, como é que nós estamos com as construções na orla, sobretudo de Cabedelo, que tem ali uma habitação maior para casas de veraneio nesse sentido? Quantas casas, vocês já identificaram quantas casas e imóveis estão irregulares, quantas construções estão irregulares naquele trecho? E vocês estão intensificando operações nesse sentido? Para recuo? Luiz, primeiro agradecer a todos os ocupantes que estão fazendo recuos voluntários. É uma ação acompanhada pelo Ministério Público Federal, que fez uma recomendação à SPU, acompanhada pela Polícia Federal, porque trata-se de uma área federal. A nossa equipe tem se dedicado, é uma equipe reduzida, mas tem se dedicado. A nossa primeira etapa da operação visa 92 imóveis, mas a gente já tem uma estimativa que são 250 imóveis que avançaram um pouco em direção ao mar. Mas eu queria fazer um alerta, assim, um pequeno detalhe. Às vezes, cada processo de propriedade, ele tem suas peculiaridades. Às vezes tem uma chancela cartorial que permitia o proprietário ir até a frente do imóvel. E a gente precisa fazer essa revisão, em primeiro lugar, com muita educação, né? Ninguém está lá chegando com máquinas para derrubar, é com muita educação, com o franqueamento do direito à defesa e ao contraditório,
A gente escuta, eu recebo a todos, nenhum proprietário ficou sem ser recebido pelo superintendente para que eu escute a versão, porque é uma cadeia dominial mesmo. Tem proprietário que tem há 20 anos, tem proprietário que tem há 10 anos, e cada um tem uma história e são pessoas honestas, sabe? Às vezes eles receberam a casa já com um acréscimo em direção ao mar. Então a gente precisa tratar isso, primeiro, com muita educação e, segundo, com muito respeito ao contraditório e ampla defesa, e é o que a gente tem feito. O Ministério Público Federal, também de forma muito responsável, tem recomendado e tem nos acompanhado muito e cobrado, né, como é a função ministerial. E a Polícia Federal acompanha tudo com seus peritos, né? Então, o que a gente tem notado ao longo da operação, que já está há 6 meses aí, é que nós temos muitos recuos voluntários. Certo. Os proprietários querem recuar. Não precisa nem para o processo. Isso, os proprietários, antes de qualquer medida, antes da aplicação de qualquer infração administrativa, os proprietários recuam voluntariamente. E esse tratamento, para quem recua voluntariamente, precisa ser melhor também, né? A rigor, nós temos então 250 em processo, seja por vias judiciais ou seja por recursos voluntários, mas se não passa de mágica todo mundo fosse cumprir, se adequar, seriam 252 imóveis que hoje estão em avanço em direção ao mar em toda Cabedelo. Você sonha em fazer com que tudo isso seja regularizado? É possível? É muito Luiz, exagerado pensar nisso? O que eu quero dizer a esses proprietários, a população de Cabedelo, a população paraibana, Cabedelo é um balneário paraibano, principalmente de Campina. Eu sou de Campina Grande, o campinense ele passa 9 meses, 10 meses do ano sonhando com Camboinha, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte, a SPU está fazendo essa operação em conjunto com o Ministério Público Federal, em conjunto com a PF, mas a gente não quer deixar as áreas sem resguardo. A gente está conversando com a Prefeitura de Cabedelo. Existe uma ideia para fazer uma ciclovia na área. Então, olha só, a gente está tirando uma construção irregular e entregando uma ciclovia com fiscalização. Os ocupantes informais com trailers vão ser redimensionados. Então, assim, a SPU está encabeçando isso por uma força do Ministério Público Federal. Mas o que a gente quer dizer é que a gente quer entregar equipamentos públicos na orla para que a orla seja efetivamente de uso comum. Tá aí, doutor Giovanni Giuseppe, muito obrigado pela sua presença aqui na Rede Verdade. Parabéns pela atuação no trabalho aí, viu? Obrigado, Luiz. Um prazer estar aqui com o Sistema Arapuã. Muito obrigado pelo espaço, prestar contas à sociedade, né? E estou sempre disponível. Muito obrigado. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. Você, o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre. Até amanhã, se Deus quiser.